Olá pessoal, mais uma edição Discografia Comentada dos Beatles, edição número 15. Bem, hoje eu vou falar deste disco aqui, estou mostrando a edição em CD, né? Eu também tenho aí a edição em vinil. Esse disco foi lançado em 1966, mais exatamente em dezembro de 1966, pelo selo Decca na Inglaterra e pela London nos Estados Unidos. Bom, gente, os Beatles tinham parado de fazer apresentações ao vivo. Cada um deles foi fazer alguma coisa, né? O George foi viajar para a Índia com a Patty. O Paul ficou em Londres, né, fazendo os programas dele que ele gostava de fazer, frequentando concertos de música erudita, conhecendo, enfim, circulando pela cidade, conhecendo exposições de avant-garde, shows, né, de música, de colegas, enfim. Depois foi dar uma voltinha pela França, sozinho, né, disfarçado. Foi lá que ele deixou crescer o bigode dele, né? Enfim, o Ringo foi com o John, acompanhou o John lá para a Espanha, onde o John estava filmando o filme, né? How I Won the War, né? Como Ganhar uma Guerra, que o John fez, né? Com o Richard Lester, mesmo que dirigiu a Hard Day's Night e Help. Enfim, os caras estavam dando um tempo, né? De serem Beatles e curtindo ali a vida individual deles, né? O Paul, nessas andanças dele, ele chegou a comentar com várias pessoas ali no meio londrino que ele estava a fim de compor uma música para trilha sonora, né? Que ele estava inspirado para compor alguma coisa para um filme. E nessas, lógico, imagina, Paul McCartney naquela altura falando: eu queria compor um tema para um filme, né? Apareceram vários pretendentes, né? Que através do George Martin ou do próprio Brian Epstein entraram em contato com ele. Mas o Paul escolheu um filme que estava sendo produzido pelos irmãos Roy e John Bowling. E esse filme era o Family Way, né? Que aqui no Brasil sairia com o nome de Lua de Mel ao Meio-Dia, né? Era um filminho assim, água com açúcar, que mostrava a história de um casal que casou-se, né? E depois, por algum motivo, e pelas confusões e imprevistos todos, eles não conseguiam curtir a lua de mel deles, né? Eu não me lembro, eu cheguei a ver esse filme há muitos anos, eu ainda era adolescente, passava na televisão aqui no Brasil, naqueles filmes que eles passavam a 1 da manhã, nas sessões coruja da vida aí. Eu nem me lembro direito. Eu sei que, lendo aqui um breve relato, eu sei que a história era essa. O fato é que o Paul, depois ele ficou assim até meio, né, perdido, não sabia exatamente o que fazer, e o George Martin ficou cutucando ele: faz aí, né, para eu poder. O George Martin foi contratado para fazer a orquestração da música, a gravação e tudo, né? Então, aqui nesse livro muito interessante que eu já falei para vocês, né, num dos programas anteriores, eu estou vendo aqui que o George Martin teve que cutucar o Paul, enfim, e no fim eles acabaram. O Paul acabou compondo dois temas, dois pequenos temas, né? Que é esse que a gente ouviu aqui na sequência, né? E um tema mais relaxante está aqui, né? Vejam só, né? Que até lembra realmente, o Paul estava naquela fase muito influenciado pela música erudita, até por Bach, né? Muita coisa que ele ouvia na ocasião, que ele já tinha experimentado, já vinha experimentando nas composições dele, tipo Yesterday, que ele quis um quarteto de cordas, a mesma coisa em Eleanor Rigby, né? O Paul McCartney estava, enfim, com aquela genialidade toda dele transbordando, e muito influenciado nessa ocasião pelos toques de música erudita, né?
o Paul evidentemente compôs esses dois pequenos temas, e a trilha sonora na verdade é isso. O George Martin ficou responsável pela orquestra, pelo arranjo e tudo mais, e o Martin fez a gravação deste disco, deste LP, e ficou improvisando em cima desses dois temas, muito bonitos por sinal, que o Paul, segundo o relato aqui no livro, compôs assim em, vamos dizer, em algumas horas ao piano, né? Compôs primeiro o tema de abertura, né? Que também é repetido ao longo do disco, sob forma de improviso, e depois compôs, com a pressão do George Martin, um tema mais relaxante, para mais assim, para servir de base para cenas mais românticas do filme. E o Martin também improvisou esse tema ao longo do disco. Enfim, são duas melodias pequenas, né? Dois temas pequenos, né? E que depois se transformaram na trilha sonora do filme, com os recursos musicais, enfim, deste tipo de trabalho, né? Que você reproduz aquele tema em diversos ritmos, ou com floreios no arranjo, enfim. O fato é que o Paul fez essa trilha, e que pode ser considerada pelos colecionadores, né, como o primeiro trabalho solo de um Beatle, embora não seja exatamente um primeiro disco solo do Paul. O primeiro seria, claro, o McCartney, né, 3 anos depois, 4 anos depois. Mas o The Family Way, ele fica para a história da discografia dos Beatles como sendo assim o primeiro disco que saiu com o nome de um Beatle, sem os outros, evidentemente. Então, uma música composta por um Beatle, né, num disco que não era dos Beatles. Então é um disco que tem uma posição meio esquisita dentro da discografia, mas eu acho que valeu a pena a gente ter colocado esse disco nessa sequência, assim como eu coloquei o disco ao vivo do Japão, que era um bootleg, né? Eu acho que são discos que têm uma marcação histórica importante, e a gente não pode deixar de falar deles. Esse disco, claro, ele passou na época assim, meio que desapercebido. Pouco tempo depois, alguns meses depois, sairia o Sgt. Pepper's, né, que todo mundo já sabe a história, mas a gente vai repetir aqui mais uma vez, né, tentando acrescentar alguns dados inéditos, enfim, né, e aí, vida que segue. O disco saiu, falei aqui dezembro de 66, mas eu não sei se foi exatamente em dezembro ou no começo de 67. O fato é que o filme também não foi lá um filme muito elogiado pela crítica, não fez assim um sucesso enorme, né, na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos. Como eu disse, aqui no Brasil passou na televisão alguns anos depois, né, nas madrugadas. Enfim, não foi um trabalho assim que se possa dizer que tem uma importância visceral na cultura anglo-europeia, né, dos anos 60. Mas é uma coisa, um dado interessante, porque marcou, enfim, o primeiro voo solo, ainda que discreto, de um Beatle, lá no final do ano de 1966. Então é isso, gente. O próximo Discografia Comentada vai falar da Collection of Beatles Oldies but Goldies, a primeira coletânea oficial dos Beatles, inglesa mesmo, escolhida por eles, com a capa escolhida por eles e tudo mais, que sairia também na mesma época, aqui no Natal de 1966. No próximo programa a gente vai falar dessa coletânea, né? Porque eu acho que também não dá para deixar de citar essa coletânea, que ela tem uma importância. Inclusive eu vou contar uma história pessoal minha envolvendo essa coletânea, né? Então é isso. Pessoal, eu quero pedir para vocês curtirem, porque assim o meu programa, os meus vídeos sobem aí na avaliação do YouTube, são mais expostos, e isso significa mais Beatles na rede, né? Com tanta abobrinha circulando aí pelas redes sociais, poxa vida, tem muitas coisas legais para a gente falar, e
os Beatles estão entre essas coisas legais. Então, deem aí o ok, façam a inscrição no meu canal, divulguem para os amigos. Enfim, a gente precisa alavancar mais aí, deem sugestões, dicas. Marcelo, a gente não está gostando de tal coisa, por que você não faz isso, aquilo e tal? Que a gente vai aí tentando melhorar e contar com o feedback de vocês. É muito importante, né? Então é isso. Eu volto daqui a alguns dias com o segundo especial sobre o George Harrison, que tem o primeiro, né, que já está há uma semana aí na rede, e também com o A Collection of Beatles Roads. Valeu, pessoal, grande abraço, a gente vai se vendo por aí.